estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, minhas queridas amigas, queridos amigos, irmãs e irmãos de estudo da doutrina espírita, sobretudo de O Livro dos Médiuns. Este é o programa 18 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. O tema de hoje é o capítulo 3 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado Manifestações Inteligentes. Este é o segundo programa sobre este capítulo. E no item 66 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec define o que são manifestações inteligentes, já que no capítulo anterior, Kardec analisara, em termos genéricos, os fenômenos, as manifestações físicas, ou os fenômenos de efeitos físicos. Então, no item 66, Kardec diz: para uma manifestação ser inteligente, não é necessário que ela seja eloquente, nem espirituosa, nem sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Então, Kardec define como manifestação inteligente todas as vezes que se observa no movimento de um objeto, por exemplo, a resposta a um comando direto em voz alta ou um comando feito pelo pensamento. Porque enquanto a mesa girava e movimentava-se aleatoriamente, muitas ideias surgiram, inclusive, de que eram movimentos magnéticos que não se conhecia muito bem. No entanto, quando a mesa começou a responder a comandos, identificou-se, obviamente, que a mesa não conseguiria fazer isso de per si, mas algo fazia com que ela obedecesse a ordens. A partir de então, Kardec desenvolve a pesquisa buscando identificar quem eram aqueles que respondiam aos comandos, ou o que eram os que correspondiam, ou que respondiam aos comandos dados aos movimentos daqueles que estavam ali assistindo. Kardec, no mesmo item, chega a fazer uma breve comparação entre o movimento de uma ventoinha, que move-se naturalmente pela força do vento ou uma força motriz, mas que esse movimento por si só não corresponde a uma inteligência. Mas se essa ventoinha começa a agir de um lado para o outro, parar e movimentar ao comando de alguém, obviamente que existe algo por trás da resposta aos comandos dados. É interessante observar que Allan Kardec coloca genericamente como manifestação inteligente toda a possibilidade de verificação de que um ser livre e voluntariamente responde às perguntas. As respostas não precisam ser eloquentes, espirituosas ou sábias. Kardec aqui já pontuava a questão que ele estudara na pergunta número 100 de O Livro dos Espíritos. Ele já havia estudado a escala espírita. Na escala espírita, na questão número 100 seguintes, Kardec faz uma classificação básica
em 3 níveis de espíritos inferiores, espíritos superiores e espíritos puros. A escala espírita, ela exibe exatamente essa possibilidade de saber ou não, conforme a hierarquia espiritual atingida pela entidade. Então, o espírito, por ser espírito, ele não detém todo o saber. Ele vai saber aquilo que for possível, segundo o seu adiantamento intelectual ou adiantamento moral. Então, Kardec começou a identificar que havia um ser pensante por detrás das respostas dadas aos comandos para um objeto que se movia. Naquele tempo, então, no início das manifestações ostensivas, observava que os espíritos estavam prontos a provar a presença deles. É porque realmente foi um momento ímpar na história da humanidade em que esses fenômenos se espalharam por todos os lugares, espontaneamente. Havia uma intenção do plano espiritual em despertar as pessoas para algo além da matéria. A humanidade havia se amadurecido o suficiente para já compreender a existência do plano espiritual. As ciências já haviam se desenvolvido para compreender melhor os fenômenos da natureza e não haver a confusão entre o fenômeno provocado espontaneamente pelo movimento, não é, do ar geológico com os movimentos de objetos que singularmente se agitavam e que eram capazes de responder, como dissemos, a perguntas. Então, foi um momento em que a espiritualidade estava predisposta, digamos assim, à alta espiritualidade, que também se associava aos espíritos inferiores, não necessariamente espíritos maus, mas aqueles que estavam mais predispostos à produção de fenômenos de natureza física. E, naturalmente, que em exibindo inteligências superiores ou inferiores, Kardec começa a verificar a organização que existia no chamado plano espiritual. No item 67 do mesmo capítulo, Kardec faz a seguinte anotação: vimos a mesa mover-se, levantar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou de muitos médiuns. O primeiro efeito inteligente observado foi o de obedecerem esses movimentos a uma determinação. Assim, começaram-se as observações pelas respostas dadas ao objeto que movia. Então, pedia-se, por exemplo, que a mesa saísse de um lugar e fosse para o outro. E a mesa mudava de lugar. Isso era feito em voz alta e outras vezes pelo pensamento. Outras vezes pedia-se que a mesa ficasse inclinada sobre um pé e depois que ela baixasse. Então foi observando que havia um movimento mecânico, mas obedecendo a um comando e, portanto, havia algo por trás. Uma inteligência, como Kardec observou. Para a realização dessas experiências e pesquisas, que inicialmente eram provocadas aleatoriamente, mas depois que Kardec começa a assistir às reuniões, e mesmo alguns contemporâneos dele, que já estavam fazendo reuniões mais sérias, observando o fenômeno de forma mais criteriosa, eles procuravam eliminar toda possibilidade de fraude. Kardec menciona isso, que se tomava muito cuidado
para que realmente isso não fosse fraude. Afinal, eram pessoas sérias, eram pesquisadores, eram cientistas, pessoas renomadas muitas vezes na sociedade, e que não se prestaria a uma brincadeira de um prestidigitador, ou então participar de um evento que simplesmente fosse charlatanismo. Coisa que às vezes muitas pessoas não compreendem. A seriedade de um fenômeno, esse fenômeno ser efetivamente mediúnico, conquanto exista a possibilidade de fraude. A existência da possibilidade de uma fraude, de uma mesa movimentar-se, de levantar, de dar batidas, não elimina o fenômeno mediúnico, a verdade por trás do fenômeno mediúnico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque realmente os chamados ilusionistas, né, de palco, eles conseguem fazer muitas coisas que à época, inclusive, de Kardec, eram tomadas como mediúnicas. Então, existia realmente a fraude. Kardec, inclusive, depois vai dizer mais tarde que sofreu muito, tendo que dar inúmeras explicações, porque as pessoas faziam uma confusão entre aquilo que era sério e que não era, o que era fraude e que não era. Uma apresentação em público de um ilusionista, de uma manifestação através de um médium sério, de uma pessoa que não queria nenhum destaque, nem ganho financeiro, diferente do ilusionista. Então, tomava-se realmente muito cuidado. Esse critério, ele repercute até hoje no entendimento social. Muitas pessoas não compreendem o fenômeno mediúnico e o consideram como fraude, ilusões. Mas Kardec comenta desde aquela época, quando ele enfrentou pela primeira vez essas acusações, que a pessoa, para falar isso, ela precisa estudar o Espiritismo. E não simplesmente fazer uma objeção, um apontamento. Olha, isso não existe. Muito diferente. Porque eu vi uma apresentação de um ilusionista, o médium fez igual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É necessário que haja, obviamente, uma seriedade em torno da percepção do fenômeno mediúnico. Kardec, então, vai descrevendo como foi a evolução das primeiras manifestações de mesas que respondiam simplesmente a comandos de mudar de um lugar para o outro, de se inclinar, de se levantar, de abaixar um vaso de flores que devesse realizar certo movimento, sair de um corpo cômodo para o outro. Essas experiências iniciais foram evoluindo, mesmo ao tempo de Kardec. Ele diz que, por meio de pancadas e, sobretudo, por meio de estalidos na mesa, como foi tratado no capítulo anterior, segundo ele, observaram-se, ou pode ser observado, diversos efeitos inteligentes, mesmo nessas pancadas da mesa. Porque em muitos casos, havia a imitação de uma batida de tambor, os rufos de um tambor. Outras vezes, parecia que se disparavam vários estampidos de armas de fogo ao mesmo tempo, uma canhoada, não é? Outras vezes, o ranger de uma serra. Então, você vê, os barulhos eram diferentes, não eram só propriamente pancadas. Outras vezes, golpes de martelo. Kardec diz também algo muito curioso, que percebia-se o ritmo de diferentes áreas, ou seja, aqueles ruídos, aqueles barulhos que se obtinha da mesa, que não apenas o movimento, mas barulho que se fazia na própria mesa, na estrutura da mesa, muitas vezes era também o ritmo de uma música, o que mostrava claramente que havia necessidade de se explorar aquilo e de identificar o que estava por trás, produzindo aqueles sons todos. Surgiram, então, a fase das perguntas às mesas, e não só de observação do evento ou de comandos de movimento de um lugar para outro. Mas foi iniciada a fase das perguntas.
houve um raciocínio geral de que havia uma inteligência oculta. Forçosamente, lhe seria possível responder a perguntas. E eles começaram, então, a fazer perguntas. E realmente eles começaram a obter respostas. Inicialmente foi um sim e um não. Uma pancada sim, duas pancadas não. Depois, um certo número de pancadas indicava um evento, algo específico. Se verificava um caso ou outro conforme o pedido. Logo em seguida, teve-se a ideia de criar um alfabeto, porque as perguntas sim, não é? As respostas sim, não, às perguntas feitas, não eram suficientes para provar completamente quem estava por trás, ou que inteligência estava produzindo aquilo. Mas Kardec observou que, ao se estruturar o alfabeto, por mais insignificante que fossem as respostas, surgiu uma ideia. E aí, então, a mesa, ou os pés da mesa, um grande círculo de letras, quando ela apontava letra por letra, formando palavras, e aí podendo construir pequenas frases, viu-se que realmente havia alguém por trás daqueles objetos. A primeira ideia que se teve foi que o médium projetava o seu próprio pensamento no objeto. Mas logo depois isso foi dispensado, descartado, porque o médium, muitas vezes, embora ali presente, não poderia influenciar o objeto, as respostas, porque as respostas estavam muitas vezes muito distantes da possibilidade do médium, ou então tratavam de assuntos completamente desconhecidos. No item 69, Kardec faz essa observação. Esses fatos de movimentações e de respostas se repetiram em muitos países, Kardec coloca todos os países, e por vontade de milhares de pessoas. Não se podia deixar dúvida de que havia uma inteligência produzindo as manifestações. Como dissemos, a tentativa de se explicar isso por interferência do próprio médium caiu por terra exatamente pela impossibilidade de, em muitas ocasiões, do médium ser apto a dar aquela resposta, mesmo quando elas fossem singelas. Então, o movimento não era produzido pelo pensamento do médium em si, nem voluntário e nem involuntário. O alcance do médium, muitas vezes, era limitado, e muitos exemplos demonstraram que realmente havia uma interferência além. E no item 70, Kardec dá um exemplo muito curioso sobre isso. Dentre os vários ou inúmeros que ele poderia colocar no livro dos médiuns, ele cita apenas um exemplo. Aquele que quiser verificar mais exemplos da demonstração da inteligência respondendo às perguntas através de pancadas, poderá consultar a Revista Espírita. Tudo aquilo que Kardec não colocou em O Livro dos Médiuns, porque seria uma repetição, ou deixaria o volume da obra imenso, ele foi publicando ao longo dos anos na Revista Espírita. Por isso, o estudo da Revista Espírita, ao lado do estudo de O Livro dos Médiuns, é muito importante, porque aqui, no Livro dos Médiuns, ele vai dar um exemplo só. Veja o exemplo que Kardec coloca para a nossa reflexão. Ele diz que num navio da Marinha Imperial Francesa, que estava estacionado em mares da China, todos os marinheiros e até o Estado-Maior estavam fazendo essas experiências ou brincadeiras com as mesas que respondiam às perguntas.
o movimentava, para nós observarmos que isso virou realmente um passatempo generalizado. Mas o fenômeno foi surpreendendo, como esse aqui que aconteceu no navio. Então, eles tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencia à guarnição do mesmo navio e que morrera 2 anos antes. Essa frase de Kardec já mostra que, à época, já se tinha chegado à conclusão de que eram espíritos. Tanto é que esses marinheiros aqui evocaram um espírito. E os espíritos respondiam prontamente à evocação, primeiro porque estavam autorizados por entidades elevadíssimas a fim de realmente acordar a humanidade para o fenômeno. Então eles evocaram e o tenente desencarnado manifestou-se. O espírito veio, diz Kardec. E depois de várias comunicações, tudo aquilo que ele falou, enchendo a todos de espanto, disse por meio de pancadas: peço-vos instantaneamente, que mandeis pagar ao capitão a soma de, e diz o valor, que lhe devo, e que lamento não ter podido restituir-lhe antes da minha morte. Então aí já foi uma manifestação espontânea, por batidas, que tratou de um assunto que ninguém pensava, já não era só responder a pergunta. Então já acontecia um movimento voluntário, ou manifestação voluntária do espírito. Ninguém conhecia o fato, por isso que ninguém perguntou. Eles levaram a informação ao capitão, o capitão também não se lembrava dessa dívida, ele teve que buscar nas suas anotações, e aí ele verificou que realmente aquele tenente que se apresentava, porque eles disseram o nome do tenente, estava, faleceu sem quitar-lhe a dívida. Kardec anota esse fato porque realmente ele é muito relevante. Mostra que, embora leigos, eles já sabiam que lidavam com espíritos. E que esses espíritos, através de batidas, podiam tratar de assuntos não provocados, que foi o caso. Foi a manifestação espontânea do pensamento da entidade. E aí Kardec entra em alguns detalhes muito interessantes, quando ele vai explicando o desenvolvimento do processo das manifestações inteligentes dos espíritos. Porque, veja, através de pancadas, isso era muito demorado, construía-se palavras letra a letra. É o que acontece, inclusive, quando as pessoas perguntam, um médium analfabeto, ele pode psicografar? Porque falar é mais fácil no transe da psicofonia. Mas ele pode? Então, os espíritos descrevem que uma pessoa que não foi alfabetizada nesta encarnação, ele pode traçar letras. Então, o espírito vai desenhando letra a letra. É possível o espírito acessar os arquivos subconscienciais desse médium? É possível. Mas há um obstáculo muito grande, que é a falta de elemento mnemônico nesta encarnação, ou de aprendizado, para que o médium, que seja destituído de alfabetização, possa escrever longas frases ou ditados mais completos, ou construir um texto elevado ou um romance, por exemplo. Embora, repita, a possibilidade de se acessar o subconsciente, mas como a pessoa não oferece as condições mecânicas na atualidade, porque não tem na sua memória registrada a construção de frases de palavra, porque não foi alfabetizado, os espíritos têm que desenhar letra a letra. O que se torna também muito moroso e não interessa aos espíritos superiores esse tipo de manifestação. É possível, mas para ditados muito curtos e não muito longos. Essa informação
de que não interessa aos espíritos, é dado pelos próprios espíritos, no caso Erasto, em O Livro dos Médiuns. Kardec, então, vai descrevendo a evolução do processo, que inicialmente foram pancadas, sim e não, alfabeto. E aí eles tiveram uma ideia de adaptar um lápis ao pé de uma mesa leve. Então, uma pequena mesa que era colocada sobre um papel e nessa mesa, numa determinada posição, colocava-se um lápis. O médium tocava essa pequena mesa e a mesa começava a movimentar-se e traçar as palavras e as frases. Mas veja, o médium não tocava no lápis, o médium tocava na mesa. Segundo Kardec, o processo foi se simplificando. Depois do emprego de mesas ou mesinhas do tamanho de uma mão, eles começaram a utilizar cestas, pequenas cestas, que colocava-se o lápis na cesta também, ali adaptado, e o médium tocava a cesta e o lápis se movimentava. Depois vieram as pranchetas, o que facilitou o movimento. Então, houve um processo, isso foi sendo simplificado e foi ficando mais apto a produções mais longas, de ditados mais completos e mais complexos e mais rápidos do que o movimento da mesa construindo palavras com alfabeto. Mas a escrita, ela não era tão rápida assim como se esperava, até que surgiu a ideia de que esses objetos, na verdade, representavam apêndices à mão do médium, lapiseiras, e que o lápis poderia estar seguro pelo próprio médium. Então, a partir de um certo momento, o médium pegou no lápis, deixou a mão leve sobre o papel, e a mão começou a traçar as letras, as palavras e construir um texto. Alguns médiuns exibiam uma velocidade excepcional na produção da escrita mediúnica. Outros eram mais lentos. Alguns se prestavam a ditados científicos, outros de cunho moral. Eles foram observando, então, que dependendo do médium, era o assunto tratado pelo espírito. É claro que muitos desses assuntos estavam acima da capacidade do médium, mas é que certos médiuns só recebiam certos tipos de comunicação. O médium A, por exemplo, recebia só ditado científico, acima da capacidade dele, mas somente ou especialmente ditados de ordem científica. Outros recebiam apenas ditados dos espíritos de cunho moral. Outros recebiam ditados frívolos, até obscenos. Porque eles observavam, aquele médium recebe só isso. Não há uma outra variedade. Kardec já estava identificando, logo nos primórdios da estruturação do espiritismo, aquilo que André Luiz, mais tarde, agora, há 70 anos atrás, quando ele publica o livro Desobsessão, ele utiliza uma expressão chamada especialização mediúnica. Kardec já havia observado isso, é possível médiuns se especializarem em determinado tipo de assunto. Inclusive, não só na psicografia, mas inclusive na incorporação também. Médiuns que incorporam um certo tipo de espíritos. Isso gera muita dúvida naqueles que não estão muito afetos ao fenômeno mediúnico e ao estudo da matéria, de achar que o médium está simulando
porque ele só incorpora uma categoria de espíritos, só suicidas, por exemplo, ou somente obsessores, ou preferencialmente espíritos que não sabem que desencarnaram. Alguns médios são brandos nas manifestações, outros um pouco mais agitados. Isso é especialização mediúnica que André Luiz vem explicar muito mais tarde e que Kardec já havia observado. Kardec chega, nós vamos ver isso em outros programas, a dar uma designação específica, não é? Médiuns experimentados, médiuns poetas, médiuns que são capazes de desenhos, outros de manifestações frívolas. Ele foi nominando, classificando esses fenômenos que já foram observados logo de início. Então, conforme era a aptidão do médium, o espírito se manifestava. Então, a partir do momento em que o médium passou a tocar o lápis, as comunicações de além-túmulo, diz Kardec, tornaram-se sem limites, como a correspondência habitual entre os vivos. Então, houve um salto exponencial na produção mediúnica. E aí, os objetos foram abandonados. Os objetos foram abandonados pelos espíritos. Porque Kardec já havia observado que logo depois dessa fase inicial, esses fenômenos de mesas girantes foram diminuindo de intensidade. Isso é muito curioso observar, porque denota que havia realmente uma programação espiritual. Muitas pessoas indagam até hoje. As mesas não podem movimentar? Às vezes a gente vê, por um médium ou outro, ele narrar que viu o movimento de um objeto. É possível que as pessoas façam essa experiência, que coloquem as mãos sobre uma mesa para que ela se movimente, mas já não há a intenção dos espíritos superiores na produção desses fenômenos para despertar as pessoas. Quem faz esse tipo de brincadeira, e não deveria fazer, ele se expõe a riscos, porque como já não há mais aquela pretensão de espíritos elevados, que davam a proteção devida, embora eram espíritos inferiores que produziam o fenômeno, as mistificações e as obsessões se tornam muito comuns. Chico Xavier, inclusive, uma vez foi questionado sobre esse assunto, se poderia fazer brincadeira com as mesas ou com objetos que respondessem às perguntas. Ele aconselha que não, exatamente por causa do risco da obsessão, da mistificação. Porque já houve uma evolução. Kardec menciona isso. No momento em que o médium passou a tocar o lápis, houve manifestações as mais variadas e essas comunicações se tornaram sem limites. Começou-se a receber uma enormidade de mensagens. Ou seja, os médiuns não sabiam inicialmente como é que poderiam, inclusive, eles mesmos se comportarem. Hoje nós estamos numa outra fase, é por isso que não é mais tão comuns os fenômenos de efeitos físicos, né? Kardec vai tratar desse assunto em outros capítulos, ele vai desenvolver esse tema, que é um tema realmente muito fértil, essa questão do ato do médium tocar o lápis, porque aí foi possível fazer as perguntas mais complexas e o médium escrever. Nós mencionamos a questão da aptidão do médium, a especialização, porque isso decorre de alguns fatores muito importantes que a gente identifica até hoje. O preparo que o médium assumiu no mundo espiritual, o compromisso com determinadas tarefas. E aí ele se torna mais apto a certas manifestações mediúnicas. No entanto, nós precisamos superar uma ideia muito corrente que aquele médium que incorpora espírito sofredor numa reunião mediúnica, um espírito inferior, ele é também inferior. E que aquele médium que incorpora ou psicografa o mentor, ele é mais elevado do que os demais. Isso é um mito, isso não existe. Aliás, André Luiz e outros benfeitores espirituais, como Manuel Filomeno de Miranda, eles dizem que é o contrário. Os espíritos superiores
conduzem espíritos muito sofredores para determinados médiuns, dado ao equilíbrio desses médiuns e a possibilidade que eles têm de auxiliar no esclarecimento e na contenção da entidade. Já para um espírito superior se manifestar, vencidos os limites, as barreiras psíquicas oferecidas pelo médium, regra geral, como eles são superiores, eles podem utilizar qualquer médium, seja mais preparado moralmente ou menos preparado moral e intelectualmente. Mas nós temos que observar que nessa especialização não se expressa uma fraude, mas características adaptadas do médium no mundo espiritual para incorporar certa categoria de espíritos. O que facilita, a especialização, ela facilita. A especialização mediúnica é uma realidade, não é? que nós observamos diuturnamente. Muitas pessoas levam isso à conta de um animismo, que também é uma palavra utilizada erroneamente nessas circunstâncias. Porque se o médium simulasse continuamente a incorporação, o transe com determinada entidade, ele não estaria, obviamente, em transe, seria uma fraude, essa simulação. Ou há também médios que estão passando por muitos problemas, mas aí o médium já está enfermo, vulnerável emocionalmente, e aí ele não oferece muita maleabilidade mediúnica, os seus aspectos habituais ficam muito evidentes no momento da manifestação mediúnica. Não é? Então ele começa a repetir assuntos, mas porque isso às vezes está no subconsciente dele. Por isso que o dirigente da reunião mediúnica tem que ter muita experiência para ajudar o médium e identificar as manifestações mediúnicas de processos puramente subconscienciais ou de fatores externos, o animismo ou a mistificação que possa estar ali acontecendo naquele fenômeno. Já que animismo não tem relação com fraude do médium. São os aspectos, não é, mais mnemônicos, orgânicos, do jeito de ser, da capacidade intelectual que o médium oferece para a transmissão da mensagem, que é o aspecto mediúnico. Daí, repetimos, toda manifestação, ela é medianímica. Há um aspecto que nós gostaríamos também de destacar no estudo das manifestações inteligentes, que foi algo que se observou logo de início, foram os assuntos escolhidos pelos espíritos. Porque esse processo de manifestações mediúnicas em lares, esses grupos mediúnicos pequenos, mal estruturados, aqueles que passaram a estudar o espiritismo evoluíram para criarem as sociedades espíritas, que foi o que Kardec acabou estabelecendo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele organizou porque seria um ambiente mais apropriado. Não que tivesse desaparecido da noite para o dia as reuniões domésticas, mas isso mostra um convite e uma orientação de Kardec para que se estruturassem ambientes ou centros espíritas. Embora, na sua biografia, ele diz que, sobretudo nas anotações que ele faz no livro Obras Póstumas, que já existiam pelo mundo afora inúmeros centros espíritas, não tão grandes, organizados como nós conhecemos hoje, mas centros espíritas, núcleos espíritas. Como dissemos, muitos domésticos. Essa evolução, ela vem acontecendo ainda ao longo dos tempos, na medida em que a gente vai compreendendo o fenômeno mediúnico. Mas chegou-se a uma fase das manifestações inteligentes que os espíritos começaram a tratar de determinados assuntos muito instigantes, não só científicos, mas de cunho altamente moralizante. E aí Kardec, na Revista Espírita de março de 1861, publica uma carta e uma mensagem que ele recebeu de um médium de Mulhouse, na França. Esse médium, ele fez uma pergunta muito curiosa ao seu mentor, tanto é que Kardec a publica na Revista Espírita de março de 1861. Esse médium não era cristão,
Ele era médium e também não se apresentava como espírita, mas se correspondia com Allan Kardec. E aí, ele começou a observar que na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em muitos ditados mediúnicos, tratava-se de um tema. Falava-se de Jesus. Esse médium seguia os ensinamentos de Moisés e não do Cristo, o Velho Testamento, não o Novo Testamento. Aí o médium faz uma pergunta para o seu mentor. Eu achei isso muito curioso. Pergunta o médium: em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a moral mais bela. Que devo pensar disso? Ele achou estranho. Aliás, a figura no Espiritismo, para muitos, ainda é estranhável, dizendo que, inclusive, a locução espírita cristão estaria errado. Ela é utilizada por Kardec. Então, muito se fala, e a gente ouve diuturnamente, a expressão mediunidade com Jesus. O que seria essa mediunidade com Jesus? A mediunidade com Jesus é o trabalho do médium que tem como referencial de vida Jesus. Não cobrar, não buscar evidência, servir sem propósito, sem exigir, mas também o burilamento, a sua transformação interior pela caridade, pela humildade, pelo perdão, valores que o Cristo nos trouxe. Muitas vezes a gente se pergunta, por que Jesus no Espiritismo? Nós já ouvimos essa indagação. Por que não um outro filósofo? Por que não um filósofo oriental? Por que não um grande pensador da antiguidade? Que também trouxeram aspectos moralizantes. Seria uma influência cultural da Europa? Muitas pessoas indagam isso, dizendo que houve uma influência, inclusive de espíritos, porque eles eram ligados ao cristianismo e que se manifestava, que estavam ali reproduzindo a própria tendência natural de valorização do cristianismo. Então, seria como que uma distorção que Kardec não teria percebido, ou que Kardec tenha compactuado. Mas a resposta que esse médium teve esclarece a questão. Por que que os espíritos tratavam tão insistentemente do aspecto de Jesus? E nós vamos ler a resposta dada por essa entidade. Sim, começa o Espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, a moral evangélica cristã que deve nortear o mundo, aproximar os homens e os tornar a todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, à qual está submetida a natureza. E o Espiritismo é uma das forças vivas de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem surgir, elas devem seguir a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade, das quais eram precursoras.
Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões, a fim de que possam atrair a atenção das massas. Mas, uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e estes se ligarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Não há uma tradução da presença de Jesus no Espiritismo tão bela quanto dada por esse elevado mentor. E que mostra a sua autenticidade exatamente porque o conteúdo da mensagem era diverso do entendimento e compreensão do médium. O médium não era cristão. Mas no parágrafo final dessa mensagem, o Espírito anota: Deus é único. E Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, mas como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para o revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo tão notável destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. É por isso que todos os médiuns estão concitados a rever seus valores, a pautar o seu entendimento pelo viés do Cristo. Não por uma questão puramente humana, mas por uma revelação dos espíritos superiores. Jesus surge, então, como guia e modelo da humanidade, como é tratado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, não foi em decorrência de uma convenção humana ou de uma influência inconsciente dos espíritos comunicantes ou do próprio codificador, mas a informação do Cristo como guia e modelo para a humanidade e para todas as pessoas e os médiuns que desejam seguir a rota do bem, é proveniente de esferas elevadíssimas. Cristo no Espiritismo constitui-se numa revelação referencial, porque o Espiritismo veio exatamente com esse compromisso de transformação das consciências, com foco em Jesus. Como disse o Espírito na mensagem, não se preteriu o povo hebreu, como não se preteriu nenhum filósofo do Oriente ou da Antiguidade. Nós vamos ver mais tarde, pela psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, que esses luminares do passado, do Oriente, do Ocidente, da Antiguidade, foram enviados pelo próprio Cristo em vários lugares da Terra para preparar-lhe a chegada. E que agora, mais recentemente, o Espiritismo torna-se o ambiente em que o Cristo possa reviver na sua pureza total, sem máculas de convenções humanas ou de poderes temporais. O Cristo foi revelado para Kardec. E veja que essa dúvida surgiu desde a época do codificador. Por que tão insistentemente os espíritos falam de Jesus na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Porque Jesus é o grande referencial da humanidade
E o Espiritismo é o veículo, é o meio pelo qual o Cristo será redescoberto pela humanidade. Não em forma de convenção religiosa, mas na expressão sublimada de Emmanuel de religação da criatura com o Criador. Por isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho pelo qual a alma atingirá os planos sublimados da existência. É o progresso inevitável que nos colhe a todos. Aquele que assume o papel de médium com referência no Cristo, o médium cristão, ele se adianta no processo evolutivo pessoal. Ele avança na própria evolução. Porque fora da caridade não há salvação. Muitos, aliás, não entendem a expressão. Basta trocar a palavra salvação por evolução. Fora da caridade não há evolução. Porque esse é o sentido da expressão utilizada pelo codificador, quando ele compõe o monumento Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer essa enormidade de mensagens e ditados que ele havia recebido dos Espíritos e que o levaram ao entendimento da sublimidade do Cristo como referencial para todo trabalhador. Estamos aqui falando de mediunidade para todo trabalhador da mediunidade. Vamos abrir algumas questões, lembrando que o Telegram já está aberto aí às perguntas, ele fica 24 horas aberto para a postagem das perguntas. Quem ainda não participa, participe, baixe o aplicativo Telegram e escreva lá, @FebTV_Médiuns. O grupo é aberto para perguntas relacionadas aos temas tratados nos programas. Podem ser feitas, obviamente, perguntas dos programas anteriores, mas é um complemento do nosso estudo, quando a gente pode conversar de forma mais próxima com aqueles que estão aí assistindo e tirando dúvidas, porque é natural que surjam muitas dúvidas e nós estamos dando oportunidade para esse esclarecimento através desse grupo. O José Montenegro faz a seguinte pergunta: boa noite, achas que o futuro do planeta somente a intuição será suficiente como efeito mediúnico? A informação de que a intuição é a mediunidade do futuro é do Espírito Emmanuel. Ele, inclusive, nos concita a esforçar para estudarmos e melhorarmos a nossa capacidade intuitiva já agora, e não esperar o progresso da natureza, já que nós podemos colaborar no nosso próprio desenvolvimento pessoal. A intuição é a mediunidade mais estável, e ela se popularizaria. Hoje nós vemos que os espíritos se manifestam muito em estado de sofrimento. A reunião mediúnica espírita hoje, ela tem esse viés de auxiliar os espíritos em sofrimento. Naturalmente, que enquanto existir esse sofrimento no mundo espiritual e espíritos necessitados de comunicação, do transe mediúnico, de consolo àqueles que ficaram aqui na Terra, a psicografia e a psicofonia serão ainda mediunidades muito utilizadas. Até porque, no mundo espiritual, também essas faculdades são usadas pelos espíritos. Então, seria muito difícil dizer se vão desaparecer esses fenômenos. O que a gente observa que tem desaparecido efetivamente, por informação de Kardec, são as manifestações físicas, aquelas reuniões de materialização que foram cedendo lugar às reuniões mediúnicas que nós conhecemos. Isso a gente pode dizer, porque realmente vem se tornando cada vez mais raro uma reunião puramente de materialização. Queria saber, a Eva Maria nos pergunta, se há possibilidade de uma criança de 6 anos, mais ou menos, ver no lugar da lua cheia o rosto de Jesus na lua. O que significa isso? É muito difícil dizer, sem conhecer a criança ou como o evento aconteceu. Pode ser uma questão de imaginação da criança, ou a criança tenha
sofrido uma influência daqueles que estão convivendo com ela. Muito difícil dizer se isso seria um fenômeno mediúnico, ver o próprio Cristo. Nós não poderíamos dizer qual seria o significado efetivamente dessa observação. A Marlice pergunta: é possível acontecer incorporação quando o médium dorme, tipo sonambulismo, mas com evidentes sinais de que não é a pessoa encarnada que está falando, e sim outro ser? Claro, pode acontecer sim. Médiuns psicofônicos, médiuns sonâmbulos, né, sobretudo, ou o psicofônico sonambúlico, ele pode entrar em transe sim à noite. Isso não é natural. Isso é um evento não esperado na faculdade mediúnica do indivíduo. Se isso está acontecendo, é para despertar o indivíduo ou a família para um trabalho mais sério na mediunidade. O que se observa é que médiuns que tinham esse tipo de situação ou de eventos mediúnicos inesperadamente, depois que passam pelo estudo, não é? Por aquele tempo de adaptação ao ambiente espírita, e lá no futuro começam a trabalhar na mediunidade, esses fenômenos desaparecem. Muitos têm o desaparecimento desses fenômenos espontâneos, bastando a frequência ao centro espírita, tomando passe e começando os primeiros estudos do Evangelho, ele já se harmoniza e evita a ocorrência desses fenômenos em casa que não são muito produtivos, não são muito saudáveis, porque isso acaba tirando muita energia do médium e poderá levá-lo a distúrbios obsessivos. Então, quando a pessoa passa por isso, o ideal é procurar uma casa espírita séria para o acompanhamento. Naturalmente, afastar da possibilidade de uma enfermidade. É possível um espírito que já foi médico manifestar em uma reunião mediúnica, sendo o médium na atual encarnação não médico, e em outra encarnação tenha sido médico? Essa é uma pergunta muito curiosa e acontece muito comumente. Mas acontece o seguinte: um espírito médico, ele só vai utilizar expressões médicas se o médium oferecer condições dessa encarnação, porque tenha conhecimento da terminologia ou de vida passada. Então é preciso ter realmente nos arquivos mentais do médium a possibilidade, o registro de determinadas expressões técnicas da medicina. Às vezes o espírito é médico também e ele não quer tratar de medicina. Ele chegou do mundo espiritual e quer tratar de outro assunto. Então ele é médico, mas o médium não reproduz nenhuma terminologia porque o próprio espírito não quer. Então é preciso estudar caso a caso. Às vezes não é uma impossibilidade do médium. Ele se apresenta, todo mundo sabe que ele foi médico, mas ele não quer tratar de medicina, o que é muito natural, porque depois da desencarnação, a pessoa passa a ter outros olhares sobre a existência. Mas é preciso, sim, ter os arquivos mentais. Muitas pessoas estão falando aqui de fenômenos de efeitos físicos, cheiro forte de cigarro em torno de si, como se tivesse alguém fumando. Isso pode ser, sim, um fenômeno de efeitos físicos, mas a gente tem que não ir por essa ideia em primeiro lugar. Observar se não há nenhuma questão do vento aí, para não sermos excessivamente crédulos. Bom, estamos caminhando para o final do programa de hoje. O estudo que nós acabamos de apresentar está disponível também em podcast, no canal da FEB TV, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas, como dissemos, sobre o tema tratado, sobre mediunidade, e também ficar atento à programação da FEB TV, acesse o nosso Telegram, @FebTV, _médios. Eu te aguardo lá para a gente conversar um pouco mais. Até a semana que vem.
estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.